3 minutos com Armando Mercadante. Hoje nós vamos conhecer o que é a Sociedade Teosófica. E para falar a respeito, vamos conversar com o presidente Sérgio Moraes Júnior. O que é e para que serve? A Sociedade Teosófica é uma sociedade de livres pensadores, de buscadores da verdade, de uma verdade universal, e ela é composta de membros, de pessoas interessadas de todo o Brasil nessa busca de uma sabedoria ilimitada, uma sabedoria milenar, que está presente e transcende todas as tradições religiosas, filosóficas e até a própria ciência nos tempos de hoje. E a teosofia, ela é essa sabedoria divina. Theos é de Deus, dos deuses, e Sofia, sabedoria. Então, uma sabedoria divina que está presente nessas tradições e que pode ser acessada estudando-se com profundidade e com abertura de mente as grandes verdades universais e as leis da natureza. E quando ela surgiu? Ela é imemorial, ela não tem uma data no registro da sua antiguidade, pois ela é um saber intrínseco à humanidade desde antes da história ser registrada. Só que ela veio sendo passada através dos tempos e dos séculos pelos grandes instrutores da humanidade. E para o movimento teosófico chamado de moderno, ela foi criada oficialmente como uma sociedade em 1875, por alguns pesquisadores, tanto das verdades espirituais como científicas, para trazer ao mundo um saber universal e atemporal para um Ocidente que estava se limitando na questão apenas materialista da ciência ou apenas na questão fundamentalista da religião. E ela veio como um bálsamo para trazer um sentido e mais transcendência da matéria para a ciência e trazer um sentido científico, ordenado e lógico também para a vida espiritual. Mas agora ela veio de que país? Começou em qual país? A Sociedade Teosófica foi fundada em Nova York, nessa data, de 1875, em 17 de novembro, mas ela vem do Oriente como uma sabedoria que havia sido mantida intacta pelos grandes sábios chamados rishis, lá do Oriente. Então, contribuições com a filosofia grega, contribuições com o Ocidente, com Cabala, com as tradições herméticas, com a sabedoria universal. Onde tem sabedoria, lá existe teosofia, vestida com alguma tradição, dependendo do lugar e da época. Mas teria alguns princípios básico para seguir? Sim. A sociedade como estrutura, ela tem 3 objetivos declarados. O primeiro e o fundamental, e que todos reconhecem como tal, e apenas ele como uma condição, vamos dizer assim, para ser membro, é formar um núcleo da fraternidade universal, sem distinção, seja de raça, de credo, de sexo, de casta na Índia ou de cor, qualquer sentido de distinção. Esse é o grande objetivo dela. O segundo objetivo declarado é estimular o estudo de religião comparada, de filosofia e de ciência. E o terceiro objetivo é investigar as leis inexplicadas da natureza e os poderes latentes no ser humano. São só 3 objetivos, mas tão grandes quanto uma vida ou várias delas. Agora, ela tem um fator mais filosófico. Ela não teria uma religiosidade ou ela tem uma base religiosa? A teosofia pode ser definida, entre várias formas, como a religião per se. Ou seja, nós somos religiosos no sentido de buscar a verdadeira religação que nos une ao todo universal, a nossa parte microcósmica como seres humanos e sua função e sua relação para com a universalidade sagrada e divina. Então, não há uma linha a seguir, há uma atitude de vida, de aprendizado, de busca pela sabedoria e de fontes, quanto mais fidedignas pudermos achá-las, melhor para a gente esclarecer o que veio sendo feito das religiões, das filosofias e da ciência. Então há um saber universal
Essa é a verdadeira religiosidade, uma mente aberta, uma mente científica no mais alto grau, que busca a sabedoria em qualquer forma que tenha uma tradição de saber e que saiba ler espiritualmente as verdades de cada uma delas. Essa é a questão religiosidade mais importante do que se ter uma religião. A religião pode ser formal, externa, de modos, de condicionamentos, mas a verdadeira religiosidade implica em compaixão, amor, sabedoria, tolerância mútua, respeito pelas diferenças. Então há uma religiosidade que transcende as religiões formais e as unifica num todo harmônico, amoroso, compassivo e de uma vida pacífica em relação a... Que seria a base cristã. Que seria a base tanto cristã como de qualquer outra religião formal. Nós teríamos os budistas que pregam, como dizer, a compaixão como um eixo fundamental, mas o que o verdadeiro instrutor na nossa linha cristã pregou também? Não foi o amor ao próximo e a compaixão? Então, na base das tradições, você tem uma atitude verdadeiramente religiosa, de sabedoria, amor e compaixão, por exemplo. Agora, quando você coloca a questão do microcosmo, da divindade, sim, isso seria a crença em Deus? No caso, a gente, como membros de uma sociedade tão aberta e livre como a sociedade teosófica, ela não impõe crenças. No primeiro objetivo está formar um núcleo da fraternidade universal sem distinção de credo também. Então todos os credos, ou aquele que não crê, são bem-vindos como irmãos, como seres humanos, e mais importante do que o que ele pensa é a sua divindade e a sua irmandade e fraternidade conosco, com qualquer membro, com qualquer ser humano. Essa é a verdadeira religiosidade, e o sentido de ser irmão não se pergunta no que ele acredita, qual é a sua linha, se ele pensa igual a mim ou assim por diante. Seria o verdadeiro humanismo, né? O verdadeiro humanismo e o espiritualismo, que incluiria toda forma de humanismo. Nós podemos ver a vida como uma integralidade, como uma unidade, como uma harmonia só, e as diferenças apenas como unicidades e diversificações da expressão dessa grande vida una. E essa é a visão espiritual que une os corações de pessoas que têm esse perceber dessa unidade. Une os corações e as almas daqueles que podem vislumbrar uma nova relação entre os seres humanos e dos seres humanos para com a vida em geral. Agora, para quem está nos assistindo e se interessar em entrar e fazer parte, tem algum critério? Pode ser mulher, pode ser criança, toda a família pode participar? Tem alguma distinção de alguma coisa? Não, passou dos 12 anos de idade, todos são bem-vindos, mulher, homem, qualquer tipo de buscador da verdade que respeite o irmão como irmão. Então, a única condição que se tem para um membro ser oficializado como tal é entender o primeiro objetivo da sociedade como um núcleo de fraternidade universal, e todos são bem-vindos. Ele pode vir, frequentar, assistir palestras, assistir estudos que são feitos às vezes públicos na Sociedade Teosófica em sua cidade, e a partir daí fazer uma proposta de membro. E ele vai ter que ter 2 padrinhos na Sociedade Teosófica que o indiquem como uma pessoa que irá respeitar o próximo como seu irmão e que irá partilhar conosco as buscas, pesquisas e a convivência fraterna nessa busca linda da espiritualidade verdadeira. Agora, a Sociedade Teosófica tem em todo local do Brasil? Tem na maioria das capitais. Nós temos mais de 50 lojas espalhadas pelo Brasil, que são grupos de membros que estudam e são livres para fazer as suas pesquisas, partilhá-las, fazer palestras, convidar pessoas, investigar cientistas e místicos, sábios, religiosos, nesse trabalho independente da busca da verdade, sem nenhum tipo de antolho, nenhum tipo de credo e limitação que possa obstruir a sua percepção da verdade direta. Pelo que você colocou, além de desenvolver a sensibilidade e de repente ficar mais humano, na prática,
qual a utilidade de todo esse conhecimento? Esse é um conhecimento que liberta. Liberta dos condicionamentos, liberta dos preconceitos. Nós não precisamos seguir alguma autoridade. A única autoridade é a própria consciência, quando ela vê algo de útil, algo de belo, e ela pode vivê-la e receber em si isso como uma verdade a ser vivida. Então, a grande utilidade é abrir a percepção para as leis da natureza, como que ela funciona, o que estamos fazendo aqui, qual é a nossa relação com o mundo, com os outros, com o universo, etc. E, a partir de uma nova visão, ter uma nova forma de agir. Então, é uma sabedoria extremamente prática, pois ela transforma a nossa relação para com as ideias, para com as pessoas, ver a vida como uma integridade, uma multiplicidade de formas, mas que tudo sendo sagrado, eu posso ver essa sacralidade em tudo e em todos. A minha maneira de ver transformará profundamente a minha maneira de agir. Então é algo extremamente prático, transformador, que liberta, e como disse o grande instrutor do Ocidente, o nosso amado Jesus, o Cristo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso ajudando a construir uma sociedade melhor, né? Exatamente. E eu acho até assim, profundo e importante, respeitando o outro. E isso que você falou é uma regra de ouro nas relações e que está expresso no primeiro objetivo da Sociedade Teosófica. Se somos irmãos, o que será bom para você, será bom para mim, será bom para todos. O que é mal ou que não é útil, também será para mim, se eu desejar isso para você. Então, a fraternidade como um princípio que reflete uma unidade da própria vida, e somos imersos, coabitamos na consciência crística e na consciência divina, só tenho que agradecer por você existir e mostrar as belezas da unidade da sua forma particular. E isso é que eu passo a admirar de hoje em diante, e podemos ser amigos e irmãos para o resto da vida em paz e harmonia. Agora, a Sociedade Teosófica Brasileira está completando 100 anos, esse ano, né? Esse ano. Tem alguma festividade que vocês vão realizar? Nos meados de novembro, nós vamos fazer alguns eventos artísticos aqui em Brasília, e pelo Brasil também tem alguns eventos já programados. Nós vamos ter 4 dias seguidos de arte e de homenagens aos nossos antigos trabalhadores na Sociedade Teosófica, e que culminará no dia 17 de novembro, aqui na sede da Seção Nacional, na L2 Sul, com uma apresentação artística e a reunião de membros antigos e homenagens e outros representantes das várias religiões, para celebrar esse momento tão auspicioso, que é o centenário da Sociedade Teosófica no Brasil. Ela foi trazida e oficializada em 1919, e nesses 100 anos muita luz ela espargiu, muita mensagem libertadora ela pode trazer para todos. Então vamos repetir, vai ser que dia? Será a partir do dia 13 até o dia 17 de novembro. Qual horário? Com eventos. Nós vamos divulgar os eventos em Brasília, pois vai ter 2 dias na Casa Thomas Jefferson, com música, com apresentações artísticas e algumas falas e homenagens. E culminará no dia 17. Então, dia 13, 14, 15, 16 e 17 teremos eventos artísticos e culturais para celebrar esse grande momento. Isso aberto para toda a sociedade? Aberto para membro toda a sociedade. E não membro? Membro e não membro. Estão todos convidados. E se você quiser saber um pouco mais a respeito do assunto, as informações estarão na descrição do vídeo. Lembrando que inscreva-se no canal, deixe o seu like. Não esqueça de ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Obrigado pela entrevista. Foi um prazer, Armando. Tudo de bom. Sucesso em sua caminhada. Muito obrigado para você também. Obrigado. 3 minutos com Armando Mercadante.